Mais uma dúvida de uma cursista. Ó. Ela ficou um pouco confusa sobre os sintomas da hipoglicemia, pois são sintomas muito comuns. Caso o paciente não esteja tendo um ataque de hipoglicemia tomarmos os primeiros socorros acreditando que seja, pode ocorrer algum problema mais sério para a vítima? Bom, esse assunto de desmaio, ele é difícil mesmo. Você vai desconfiar da hipoglicemia pela história clínica. Primeiro, em geral, isso ocorre em paciente diabético. Então, já tem uma história de diabetes. E tem um outro aspecto que ele avisa que vai fazer hipoglicemia. Tem alteração de nível de consciência, ele fica taquicárdico, começa a transpirar. Então, isso é um sinal. Nesse momento, você faz o quê? Você oferece para ele um doce. Se for hipoglicemia, ele come um pouco de açúcar, água com açúcar, um chocolate, um doce, desde que não seja diet, né? E passa a hipoglicemia. Se não for hipoglicemia, isso não vai ter resultado nenhum. Você consegue fazer uma distinção. Agora, com relação a desmaio. Em caso de desmaio, quando uma pessoa voltar a si, nós podemos oferecer água para ela logo em seguida ou não? Só uma coisa, Ju, passa o próximo slide, por favor. Então, esses são os principais sintomas de uma hipoglicemia. Então, ele fica com sudorese, né? Ele vai transpirar, dá um pouco de tontura, tem alteração do nível de consciência, pode ficar mais irritado, pálido, tá? Taquicárdico. Próximo slide. Então, quando a pessoa desmaia, né? Ela pode ter um desmaio, né? Que a gente fala uma lipotímia, uma queda de pressão, pode ser hipoglicemia, pode ser uma convulsão mesmo. Depois que a pessoa acordou, se ela estiver lúcida, orientada, você pode oferecer água para ela. Mas se você perceber que ela não está lúcida nem orientada, ela está meio grogue, não ofereça nada, porque ela pode engasgar e você fica com um segundo problema pela frente. Agora, uma cursista, ela relatou que ela presenciou uma cena de desmaio, onde acabou havendo uma grande confusão. Todo mundo estava querendo ajudar, mas cada um dizia uma coisa. Uns diziam que era para levantar as pernas, outros diziam, porém, que era para virar a pessoa de lado. E aí ela está perguntando qual é a forma correta de ajudar essa pessoa quando ela está desmaiada. Como a gente deve Bom, deixá-la no chão, por exemplo, para ajudá-la? se for um desmaio, porque, por exemplo, baixou a pressão, estava um dia quente e tal, ela fala, eu tenho pressão baixa, eu me sinto mal, ela ficando pálida, desmaia. O procedimento correto é deixá-la deitada no chão, a cabeça virada para o lado, para a eventualidade dela vomitar, o vômito ir para fora e não ela respirar esse vômito. E as pernas você mantém elevadas. Pode usar um cobertor ou uma cadeira e deixar as pernas elevadas para facilitar o fluxo sanguíneo para a região da cabeça da pessoa. Agora a gente tem uma pergunta no chat. É do Vênus Dantas. O que fazer quando uma criança toma algum produto de limpeza? Nossa, eu vi isso recentemente. É uma situação muito grave, tá? O que você vai fazer é levá-la imediatamente para o serviço de saúde ou ligar imediatamente para o SAMU. É só o que você pode fazer. E se ela tiver uma parada cardiorrespiratória, o que pode acontecer? No caso que eu vi, aconteceu isso. Você vai começar o suporte básico de vida até chegar ao SAMU. Mais uma pergunta do chat. Agora é da Alciene Freitas. Em caso de desmaio, é correto colocar álcool nos pulsos e colocar no nariz para a pessoa cheirar e ajudar ela a acordar? Não, é melhor não fazer isso. Por falar em álcool, vamos lembrar aqui a todos que nós não podemos utilizar álcool líquido nas nossas escolas municipais, que isso é uma lei, tá bom? É proibido por lei. A gente está aqui conversando sobre isso, mas lembrando que isso pode ser na nossa casa ou na casa de outra pessoa, mas nas nossas escolas a gente não pode ter álcool líquido, tá bom? Depois eu passo para vocês a lei, inclusive, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Quando uma pessoa sofre de hematofobia e começa a se sentir mal,
sensação de desmaio, palidez, tontura e náuseas. O que eu faço para poder ajudá-la? Exatamente o desmaio por lipotímia. Deita essa pessoa, deixa as pernas mais altas, pode apoiar no cobertor ou numa cadeira e deixa o rostinho dela de lado até que ela fique corada, que passe o evento. Acho que você falou agora responde essa pergunta também. Ó. Geralmente a pessoa, quando começa a se sentir mal, entra em desespero. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa a se acalmar? Bom, na verdade é muito difícil isso, né? Ajudar a pessoa a se acalmar. Nem sempre é uma coisa fácil. Eu mesmo, quando estou fora do ambiente hospitalar, né, e tenho que prestar algum socorro, eu fico tenso, eu fico nervoso, eu fico ansioso. Tem algumas coisas que ajudam, né? Então, primeiro, você saber o que você está fazendo. Saber o que está fazendo te ajuda a ficar mais calmo. Não quer dizer que você vá ficar, mas te ajuda, sabe? Bom, eu aprendi isso, eu vou fazer aquilo que eu aprendi e ajuda. Às vezes aparecem pessoas que, na ânsia de ajudar, atrapalham. O que eu faço? Eu dou uma missão para essa pessoa, uma missão bem difícil. Uma vez eu estava num centro esportivo que é o Serete, estava fazendo um atendimento, uma pessoa se identificou como juiz. Eu pedi para ele encontrar imediatamente os documentos da vítima. Claro que ele não ia achar, mas isso tirou ele de perto de mim, porque ele estava atrapalhando. O outro se disse profissional da saúde e estava dando opinião errada. Eu pedi para ele trazer para mim uma bolsa de sangue. Claro que ele não ia achar aquela bolsa de sangue, mas enquanto ele foi procurar, eu fiquei sossegado para fazer o que eu tinha que fazer. Então, é difícil manter a calma, eu mesmo fico ansioso, a gente perceber uma pessoa sofrendo ou na iminência de morrer é sempre angustiante, tá? O que ajuda é você saber o que você está fazendo. É a melhor coisa para te manter calmo. E com relação ao ataque epilético e convulsão, qual é a diferença entre eles e como que nós devemos proceder em cada um deles? Em linhas gerais, convulsão é uma manifestação da epilepsia. Um ataque epilético é uma convulsão. É que existem vários tipos de crise. A crise que nós estamos mais acostumados é aquela tônico-clônico generalizada. Ju, passa o próximo slide, por favor, que é aquele indivíduo, né, que tem aqueles movimentos tônicos, né, que sai saliva pela boca, enfim. Mas existem outras crises. Existe crise de ausência, existem crises olfativas, alucinações visuais, enfim. Mas, em geral, quando a gente pensa num ataque epilético, a gente está falando sinônimo de convulsão, tá? Que é aquele abalo tônico crônico generalizado. O que você vai fazer nessas horas? Primeiro, deixe o indivíduo convulsionar. Você não pode impedir esse movimento. Se você tentar impedir, você vai fazer um trauma nessa vítima. Deixa, ele vai convulsionar, não há nada que você possa fazer como socorrista. Você vai deixar ele convulsionar em paz. O que você vai fazer é proteger para ele não se machucar. Então, afasta qualquer coisa onde ele possa bater e se ferir. Não tente enfiar a mão na boca dele, puxar a língua, não faça nada disso, porque isso só vai piorar o quadro. Depois que ele convulsionar, você vai virá-lo de lado, para que se ele vomitar, o vômito não seja aspirado por ele. Ele saia pela boca e fique no chão. E vai chamar imediatamente o SAMU. Começou a convulsionar, você já liga para o SAMU, já liga para o resgate, protege a vítima e cronometra o tempo que ele ficou convulsionando. Porque depois da convulsão vem o pós-comercial, que é um período de sonolência do paciente. Ele vai ficar lá quietinho. Eventualmente, se o SAMU demorar muito, ele vai ter uma outra crise e você fica só observando. Passou a crise, vira ele de lado, tal, deixa ele deitadinho, com o rostinho para o lado, para se ele vomitar ou aquela secreção da boca, ela ficar para fora e não correr o risco dele bronco aspirar aquele material. Doutor Gustavo, e no caso de bebês, o procedimento é o mesmo relacionado à convulsão? Mesmo procedimento. Terminou a convulsão, deixa ele de ladinho para ele não bronco aspirar o vômito, a baba dele.
Tem mais uma pergunta aqui sobre isso também, ó. Como identificar uma criança com febre convulsiva na hora do soninho e durante o período que ela está na creche? Como eu devo agir se eu estiver sozinha? Você não tem como fazer esse diagnóstico. Quando uma criança convulsiona, nem nós temos como fazer esse diagnóstico. Às vezes uma criança tem uma convulsão, ninguém sabe se teve febre ou não, ela fica investigando, faz 1 milhão de exames e a gente não descobre nada. A sua preocupação na escola, na creche, em casa, é depois que ela convulsionar, mantê-la deitadinha de lado, para ela não broncoaspirar o vômito, nem o material, a saliva, nem nada. É só isso que você pode fazer. Você não pode fazer mais nada além disso. Claro, vai chamar o resgate, vai chamar o SAMU. Sim. Também perguntaram aqui para nós, em caso do momento da convulsão, se a pessoa enrolar a língua, como é que a gente deve proceder? Não há o que você fazer. Nem tenta pôr a mão na boca, porque ele, na hora do trismo ele vai decepar os seus dedos. Ou você vai puxar a língua dele, ele vai decepar a língua. Deixa a pessoa convulsionar em paz. Não se preocupa com essa história de enrolar a língua. Esse é o menor dos seus problemas nessa hora. Se ele convulsionar, ele pode ter uma convulsão e uma parada. Convulsionou, terminou a convulsão, você foi lá, ele não respira, não tem pulso, aí você vai começar o suporte básico de vida, ok? Porque às vezes a convulsão é um passo antes dele ter uma parada cardiorrespiratória. Então você tem que estar observando ele. Começou a convulsionar, já chamou o resgate, já chamou o SAMU. Terminou a convulsão, ele não respira. Opa, ele parou. Suporte básico de vida. E ainda tem um complemento dessa pergunta. Se a criança está na escola, ela convulsiona, a gente toma esses procedimentos que você acabou de explicar, e mesmo assim ela fica desacordada depois da convulsão. O que a gente deve fazer? Nada, ela vai ficar desacordada, isso chama ictus pós, desculpa, isso chama pós-comicial. Então ela vai ficar um período de sonolência, isso faz parte do evento.